Crianças, bom dia, boa tarde, boa madrugada, tudo bem? Você que está aí do outro lado, professor Kleber Pinho, estamos aqui diretamente das acomodações do LAC Concursos aqui na capital do Mato Grosso. Hoje vamos ter uma aula especial de classificação das constituições, tá? Matéria de suma importância, tá? Que é uma matéria tranquila, não é difícil, tá? Só que tem que ficar esperto às composições, como se classifica as constituições no mundo inteiro. Só lembrando que para essa aula eu quero que você vai ter que desligar, fechar o Facebook aí, deixar o seu celular lá na gaveta escondido para você ter a maior concentração, o maior poder de concentração nessa aula, para você não errar qualquer questão que venha a cair nessa matéria, tá bom? As composições, já vou adiantar, são binárias, tá? São binárias. A gente vai ver que vai ter classificações binárias, uma e a outra. Então, é necessário uma tremenda concentração na sua anotação, para que você não erre e fique atento aos detalhes. Vamos lá? Dada essa pequena alerta, vamos falar sobre classificação das constituições. Como que se classifica as constituições do mundo, professor? Como é que se classifica? Como que se dá essa caracterização? Essa importância da matéria é importante para você saber que, a partir disso daqui, quando nós estivermos falando lá na frente, por exemplo, de controle de constitucionalidade, nós vamos falar sobre classificação das constituições. Quando estiver falando de história da Constituição, quando uma questão lhe perguntar uma coisa sobre história da Constituição, a classificação vai te ajudar. Quando estiver falando sobre emendas constitucionais, a classificação vai te ajudar. Ok? Por isso a matéria aqui é uma matéria básica mesmo, que é necessário você ter a maior atenção para que você não erre as questões que venham trabalhar sobre ela. Vamos lá, cheio de conversa, vamos falar sobre classificação das constituições. A primeira classificação é quanto ao conteúdo. Quanto ao conteúdo, peraí, deixa eu pegar. Ah, tá, aqui, ó. Esse copo aqui, ó. Copo d'água aqui. Qual que é o conteúdo? Conteúdo é o que está dentro do copo d'água. Qual é o conteúdo desse copo d'água? Skol? Não é Skol, não é cerveja. Não é Coca-Cola? Não é. É a água. Entendeu? O conteúdo desse é o que está dentro do copo. Então, qual seria o conteúdo das constituições? Como se classifica as constituições no mundo inteiro? Qual é o conteúdo? Qual é o que está ali dentro dessa Constituição? Então, eu tenho que as constituições, quanto ao conteúdo, podem ser feitas de duas formas. Elas podem ser materiais ou formais, ok? Já a primeira classificação, já vai anotar. Quanto ao conteúdo, as constituições podem ser materiais e formais. Materiais são aquelas que pode anotar, são aquelas que contêm matérias exclusivamente constitucionais. São aquelas que contêm, né? Matérias exclusivamente constitucionais. Só o que é importante. Coloca assim, só o que é importante, só o que é o essencial para poder ajustar um Estado. Só isso. Tudo que é supérfluo para esse tipo de Constituição não é Constituição. Inclusive, quando nós falamos lá de conceitos das Constituições, teve um cara que fez essa divisão, lembra? Falou que existe Constituição, mas também existe lei constitucional. Às vezes, dentro de uma Constituição só, ele vai achar matéria constitucional e tem outra que não é matéria importante constitucional, que é lei constitucional. Lembra lá que é o Carl Schmitt que fez essa diferença, lá na Constituição Política de Constituição, na definição política de Constituição. Então, elas também são chamadas de substanciais, reais ou de conteúdo, tá? Isso aqui é posicionamento, como é uma matéria doutrinária, essa matéria de classificação, não é uma matéria de lei, então eu tenho vários posicionamentos, vários doutrinadores, e aí eu tenho que ver qual o nome que a banca pode trazer para vocês. Então, por isso, já te preparei, já trouxe para vocês o que? Alguns sinônimos, se existirem, ok? Então, são matérias exclusivamente constitucionais. Por exemplo, divisão do poder político, distribuição de competências, direitos fundamentais. Então, isso é matéria constitucional. Professor, não entendi. É que assim, dentro da Constituição, uma Constituição Federal, lembra que nós falamos nas nossas primeiras aulas, né? A norma constitucional, inclusive aquele posicionamento de Kelsen, né? A Constituição é a norma de um ordenamento jurídico. Imaginamos um triângulo de Kelsen. De um ordenamento jurídico, a Constituição Federal é a norma hipotética fundamental, é a norma que é top das tops. Ela é o general de um exército, ok? Então, as normas abaixo dela devem obediência à Constituição. Isso chama supremacia constitucional.
Perfeito? Perfeito. Então, se ela é a norma mais importante, ela pode tratar, por exemplo, os assuntos que estão nela só podem ser matérias importantes. Está entendendo? Se é tão importante assim, ela não pode tratar de qualquer coisa. Imaginamos um general dentro de um exército, imaginamos um comandante de um batalhão. Ele vai ficar preocupado como é que vai fazer a limpeza da porta, da entrada do batalhão? Não, porra. Ele vai delegar, falar, ó, subordinado, soldado lá, toma conta lá. Se ele ficar preocupado com a matéria lá do subordinado faz, lá ele está lascado. Mas quem que vai delimitar quem vai fazer o quê? Tem que ter alguém que vai organizar. E a Constituição faz esse papel. A Constituição vai explicar, olha, quem vai fazer qual papel, divisão das competências. Ela vai falar sobre direitos e garantias fundamentais. Ela vai falar o que é importante. Agora, como que se proceder? Se eu tenho que separar o lixo, se eu tenho que pegar quem vai fazer isso lá na porta, lá, ó, vamos fazer nossas regras aqui da portaria. Vai ser o pessoal da portaria. Porque a Constituição não vai tratar daquelas regras miúdas. Vocês estão entendendo? Então, por isso que a Constituição Federal é uma norma geral. Ela está lá em cima, ela é a topa das tops. Então, ela não pode cuidar de matéria insignificante. Está entendendo? Ela só pode tratar de matérias especiais. A Constituição Material é essa. Então, para a Constituição Material, uma Constituição normalmente é pequenininha. Ela vai ter só o quê? Divisão dos poderes, poder executivo, legislativo e judiciário. Cada um vai fazer o quê? Eu vou fazer isso. Legislativo vai fazer lei. Judiciário vai julgar. Executivo vai administrar a coisa pública. Vai dividir as funções. Direitos fundamentais, vai falar sobre os direitos fundamentais do cidadão. A inviolabilidade do domicílio, isso é importante, é uma matéria importante. Ninguém pode entrar na minha casa sem a minha autorização. Isso é importante. Ok? Então, as condições materiais são dessa característica. Beleza? Aí a pergunta é, professor, a Constituição de 88, nós vamos ter que saber isso lá no final. Vamos ter que saber isso lá no final, é cobrado. A nossa Constituição de 88, professor, ela é material. Quanto ao conteúdo, ela é material? A resposta é negativa. Não é. A nossa Constituição, infelizmente, ela não é material. Tá? Por quê? Porque eu vou te explicar agora o porquê que ela é, porque ela na verdade, ela é formal. Vamos falar aqui a formal. Antes disso, vamos fazer uma questão. Vamos fazer formal. Vamos falar formal. Eu confundi aqui. Formal. O que é a Constituição formal? São aquelas em que o processo de formação são aquelas em que o processo de formação é eleito, como critério de seleção, das normas constitucionais. Critério de seleção das normas constitucionais. São aquelas em que o modo de elaboração, o modo de processamento, é eleito como critério das normas constitucionais. O que é isso, professor? Aqui, o céu é limite. Lembra da Constituição Federal? Na Constituição Federal, lá no topo da Constituição, professor, só pode ter matéria importante. Nas constituições formais, isso não acontece. Mesmo sendo uma Constituição top das tops, pode ser que ela também fale lá do porteiro. Falou, já vou adiantar, porteiro, você não pode dormir na porta aí. O general, lembra do exemplo do general? O general, ele intrometer e falar, olha, cigarro tem que ser parado, vidro, entendeu? As constituições formais, se passou no processo de formação, ela entrou dentro do processo de formação, quer dizer que no processo de elaboração. Está estudando a Constituição, estou fazendo a Constituição, como foi de 88. Gente, nós vamos fazer o quê? Nós vamos falar o quê na nossa Constituição? Vamos falar de divisão de poderes? Vamos. Vamos falar de direitos fundamentais? Vamos. Beleza. Fechou então? Não. Acrescenta aí. É aquela coisa. Vamos lá. Acrescenta mais um negocinho aí. Acho que é mais. Coloque aí que os domésticos vão ter menos direitos do que um trabalhador normal. No parágrafo único do artigo 7º. Coloque aí. Tudo bem. É matéria importante, direito trabalhista. Tudo bem. Aí vem outro e fala assim, não, vamos fazer o seguinte, coloca aí também que a língua portuguesa é a língua oficial do Brasil. E colocaram na Constituição. A nossa Constituição traz essa informação no seu artigo 13, que a língua portuguesa é a língua oficial do Brasil. Diga para mim, é uma matéria importante para estar na Constituição Federal? Isso não poderia estar disciplinado numa lei complementar? Eu já sabia disso, não precisava saber disso na Constituição, que é a norma fundamental, top das tops. Pessoal, importante, língua portuguesa. Tudo bem. A língua oficial, beleza.
Tudo bem, eu vou aceitar esse conceito seu. Mas eu te pergunto, se você não é do Rio de Janeiro, se você não é do estado do Rio de Janeiro, você sabe que o Colégio Dom Pedro II, lá no Rio de Janeiro, quem paga o salário dos professores é a União e não o estado do Rio de Janeiro? Ah, professor, não sabia. Que bom. Sabia que isso está na Constituição? Ah, é? Tá. Então, professor, se está o Dom Pedro, então eu vou colocar o Nilo Povos aqui em Cuiabá, um colégio tradicional aqui de Cuiabá, estadual, dentro da Constituição, falando, ó, o Colégio Nilo Povos também vai ser pago pela União, sei lá. Colocasse o Colégio Tancredo Neves, Então, veja, é uma matéria importante que saber que o Colégio Dom Pedro, é claro, pela história do Colégio Dom Pedro, é óbvio, o colégio tradicional do Rio de Janeiro tinha que estar em uma lei. Não precisava estar da Constituição, está entendendo o que quer dizer? Não pela inimportância do colégio, mas sim pela necessidade que na Constituição conste o quê? As matérias fundamentais de um Estado. Quem não é do Estado do Rio de Janeiro, essa informação, o cara fala assim, tá, mas não precisava estar lá, legal, curti, legal, bacana. Não precisava estar na Constituição. Mas como, na época de 88, estavam fazendo a votação, fazendo a Constituição Federal, falaram, vamos colocar aí, vamos colocar. Colocaram, vamos falar sobre o índio, coloca o índio aí também. Vamos falar sobre tributário, coloca aí também. Mas tem no Código Tributário, não, coloca também, o cara fala sobre tributário, ordem social, e foi colocando. Então a Constituição formal é aquela salada, aquela mistura de várias situações, vários pontos que não são às vezes essenciais, mas se passou no processo de elaboração, foi promulgada, é a Constituição. Está entendendo? Então, a nossa Constituição de 88, ela é uma Constituição o quê? Formal. Já faz uma anotação? Quanto ao conteúdo, a nossa Constituição é formal de 88, ok? Como eu falei, podem existir matérias não constitucionais. Professor, entendi. Entendeu a diferença de material e formal? Beleza? Vamos fazer exercício? Vamos treinar? Olha lá. Fala se está certo ou errado. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Ah, tá, beleza. Vamos lá, olha lá. Na classificação tradicional que considera o conteúdo uma Constituição, pode ser material ou estável. Tá? Material ou estável. Eu não falei de estabilidade aqui. Tá? Eu colocou como sinônimo. Estável. Beleza? Ou formal ou analítica. Não. Nós vamos falar sobre Constituição, nós vamos falar sobre a classificação das Constituições, e ela tem a classificação analítica, mas isso é mais para frente, tá? Mas não é sinônimo de Constituição formal, ok? Está errada essa questão, tá? A nossa Constituição, ela não tem a classificação quando é formal, mas não, se colocar só assim, ó, material, certo, ou formal, perfeito, estava certo. Só que ele colocou esse ou analítica ou estável, ferrou tudo, beleza? Está errada a questão, vamos para a próxima. Segunda questão. De acordo com a teoria constitucional, majoritária, essa é a brincadeira, majoritária é isso que nós estamos trabalhando. O que é a teoria majoritária, professor? Como eu falei para vocês, essa matéria é doutrinária, pelo fato que não tem na lei, não são leis que estabelecem. A maioria das normas constitucionais, nós estamos dentro da parte geral da Constituição, é matéria doutrinária. Você vai encontrar também matéria doutrinária em outras disciplinas. Direito administrativo tem matéria doutrinária, aqui também. A matéria doutrinária aqui, ela trata de uma matéria majoritária que a gente trouxe para vocês. Majoritária o que é? É o pensamento que a maioria dos doutrinadores comulgam. Fala assim, realmente, quanto à classificação do conteúdo, as constituições brasileiras são materiais formais. Isso não tem nenhuma dúvida, ok? Então, de acordo com a teoria constitucional majoritária, a Constituição é classificada como material, se for escrita, e representa por meio de um único documento solene. Eu falei isso para vocês aqui, que a Constituição material é aquela que tem que ser feita dentro de um único só documento solene. Não falei isso, não. Isso é classificação de uma outra Constituição, tá? Isso é classificação da Constituição quanto à forma, que pode ser escrita ou não escrita. Nessa aqui é um conceito de Constituição escrita, ok? Beleza? Tá errado essa questão. Não tem nada a ver com Constituição material. Terceira, no que se refere às características da Carta Magna Nacional, a Constituição Brasileira de 88 é classificada como outorgada, formal e material. Bom, formal e material não é. A nossa Constituição ou é formal ou é material, ok?
Quanto à origem, nós vamos estudar agora aqui, a nossa Constituição não foi outorgada, ok? De 88 não foi outorgada, ok? Foi promulgada. Formal e material. Ele colocou o conectivo e. É somatório. Então, as duas. Certo, errado? Errado. A nossa Constituição é formal. Beleza? Fechamos. Evoluindo. Segunda classificação, vamos falar quanto à forma. Contra a forma, tá? Agora é a forma. Como é que ela é... Como eu falei, o conteúdo. Agora, como é a forma dela. Como é que ela é construída, a casca dela. As constituições quanto à forma, elas podem ser escritas e não escritas. Ah, professor, fica fácil. Ah, professor, fica fácil. Escrita e não escrita. Escrita é aquela que é escrita. Não escrita é aquela que não é escrita. Certo ou errado? Errado! Não é assim tão fácil. Não é assim tão fácil. Senão nem dava aula para vocês. Já vou diferenciar. Constituição escrita é aquela elaborada em um único documento solene. Um único documento solene. Já as constituições não escritas são aquelas elaboradas em diversos documentos que compõem a Constituição, o conceito de Constituição. Professor, não entendi. Mais ou menos assim. Imaginamos que você vai numa livraria aí na sua cidade. Você vai comprar a Constituição de 88. É claro, você vai pedir a Constituição de 88 atualizada, né? Você vai pedir a Constituição de 88 atualizada, com as emendas constitucionais que tiveram até 97, salvo engano. Que esse ano não teve emenda constitucional. Ano passado, 2017, houve, porque teve intervenção federal, então não teve emenda, mudança na Constituição esse ano, lá no Rio de Janeiro. Então você vai pedir na livraria, eu quero uma Constituição de 88 atualizada, com as emendas constitucionais mais recentes. Nesses dias o aluno não queria, foi na livraria, mandou um WhatsApp para mim, professor, fui na livraria comprar a Constituição de 88, só que o cara queria me entregar uma Constituição atualizada. Não, eu quero de 88 original. Não, aí não, né? Aí eu falei, não, aí você me quebra, né? Você quer de 88, mas atualizado com as emendas, tá? O cara queria 88 só sem emenda, né? Aí eu expliquei para ele, não é assim, para lá. Tudo bem, acontece. Ok? A Constituição de 88 era estabelecida num único documento solene. Então, você fala, se eu chegar, eu quero a Constituição de 88 atualizada. O cara vai te dar um livro. Está aqui, ó. Você, obrigado. Quanto é? Toma aqui. E vai embora. Pronto. Isso é uma classificação na nossa Constituição. A nossa Constituição ela é escrita, porque é feito um documento solene. Único. Tudo vai estar ali compilado. Beleza? Beleza? Beleza. Põe debaixo do braço e vou embora. Se eu fosse fazer um concurso público na Inglaterra, eu chegaria lá na livraria de lá. Eu quero comprar a Constituição Federal da Inglaterra. Eles me dariam um documento. Aqui a Constituição. Beleza. Eu ia virar as costas. Obrigado. Ia sair. O cara falou, opa, volta aqui. O que foi? Não é só esse livrinho chamado Constituição Federal. E lá vai ter a Constituição Federal impressa. Chamado Constituição. Você vai ter outros documentos. Esse livro aqui é uma lei que trata sobre direitos humanos, que está fora da Constituição, mas é chamado Constituição também, tem força de Constituição. Esse aqui também, esse aqui também, esse aqui também, esse aqui também, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui. E sairia de lá, ó, com vários documentos, chamados todos com força de Constituição, mas não foram compilados em um só documento, são vários documentos. Isso é a Constituição não escrita, onde eu tenho vários documentos, várias leis, podemos dizer assim, que têm força constitucional, mas não estão contidos em um só documento. O Brasil, vou te dizer, tem uma tendência a isso, tá? O Brasil tem uma tendência a essa característica. Mas o Brasil é caracterizado como uma Constituição, quanto à forma, escrita, ok? Crava isso daí. Mas o Brasil tem uma tendência de ter, porque, por exemplo, os tratados internacionais de direitos humanos aprovados pelo Quórum de Emenda Constitucional, os tratados internacionais, está no parágrafo 3º do artigo 5º, de direitos humanos, parágrafo 3º do artigo 5º. Tratados internacionais de direitos humanos aprovados pelo Quórum de Emenda Constitucional terão força de norma constitucional, de emenda constitucional. Ou seja, o Brasil já falou, ó, vai ter a Constituição, mas pode ter um tratado, e já existe, a Convenção Internacional de Proteção da Pessoa com Deficiência, essa Convenção Internacional, ela é uma norma constitucional, ela foi aprovada, ela irradia como se fosse Constituição. Ela tem a mesma força constitucional, mas está fora da Constituição.
ok? É uma novidade para nós, ok? Mas mas isso está uma evolução. Hoje, cravado na nossa prova, a nossa Constituição, ela é, quanto à forma, ela é escrita. É feita num documento só. Diferente que já está evoluindo há muito tempo em outros países, que é não escrita, que tem um documento único e vários documentos, um documento solene e vários documentos que compõem esse contexto chamado Constituição. Fechou? Não tem erro. Vamos ver aqui. Vamos ver o que eu escrevi. Único documento, único texto solene, maior estabilidade. Isso é verdade. Por que tem maior estabilidade? Como ela é pequena, a escrita, como ela é fechada, ela tem maior estabilidade. Quanto a isso, ela é mais difícil de ser alterada. Devem ser escritas. Isso aqui é importante, tá? Toda a Constituição, as Constituições rígidas, dogmáticas e analíticas são escritas, tá? Isso já caiu em prova. Vamos te perguntar, professor, o que é isso daqui? A gente vai ver ainda. Eu vou voltar a falar disso. Mas quando a gente fala de Constituição rígida, necessariamente tem que ser escrita. Quando eu falar Constituição dogmática, ou no modo de elaboração, quando for dogmática, necessariamente tem que ser escrita. Tá? Quanto ao tamanho da Constituição, quanto à extensão, elas são analíticas. A nossa tem que ser escrita, ok? Toda Constituição rígida será escrita, perfeito. Mas nem toda Constituição escrita será rígida. Isso aqui é uma premissa que eu achei numa prova e trouxe legal e trouxe para vocês. Toda Constituição rígida será escrita, mas nem toda Constituição escrita será rígida. Nós vamos estudar que às vezes pode ter uma Constituição que vai ser escrita, mas ela vai ser semiflexível ou semirrígida, ok? Mas como eu não estou falando da rigidez ainda, de alterabilidade, deixa isso aqui mais para frente, tá? O que eu quero que você crave agora? A nossa Constituição de 38, quanto à forma, ela é o quê? Escrita. Se te perguntarem, uma Constituição rígida tem que ser escrita? Sim. Se te perguntarem, uma Constituição dogmática tem que ser escrita? Você vai dizer sim. Uma Constituição analítica tem que ser escrita? Você vai dizer sim. Pronto. Ok? Isso é importante. Evoluindo. Quanto a não escrita, também chamada de costumeiras, muito utilizada em prova, tá? Costumeira e consuetudinárias são sinônimos de não escrita, tá? Costumeira ou consuetudinária, costumeira. Por que fala costumeira? Por que fala costumeira? Porque a Constituição, os costumes, a jurisprudência daquele país, as decisões que vão mover a mudança constitucional. Tá? O Brasil também está seguindo essa tendência. Por isso que fala as Constituições não escritas, elas são costumeiras, que é a jurisprudência, e não o legislativo que vai fazer a alteração da Constituição, que vai provocar a alteração, ok? Vários documentos, olha lá. Como eu disse, vários documentos. Só normas materialmente constitucionais. Em tese, são flexíveis em sua gênese, sua origem são flexíveis. Ainda não falei sobre Constituição flexível. Exemplo, Constituição inglesa, Constituição de Israel e a Constituição de Nova Zelândia. Todas essas são exemplos de constituições do mundo que são não escritas. Beleza? Fechamos o ponto. Segundo ponto, exercício. Vamos lá. Partindo das concepções e classificações possíveis da Constituição, é correto afirmar que, quanto à forma, as constituições podem ser classificadas em cesaristas e pactuadas? É isso mesmo que vamos estudar, gente? Não. Quanto à forma, pode ser escrita ou não escrita. A questão está o quê? Errada. Marcou, fatiou, passou. Próxima questão. De acordo com a teoria constitucional majoritária, a Constituição é classificada como consuetudinária, não escrita, ser fundamentada em documentos formais, rejeitando a possibilidade de as regras serem embasadas nos costumes constitucionais. Não, pô. Não. Se ela é consuetudinária, ela é sinônimo de quê? De costumeira. E aqui estão falando que são coisas antagônicas, distintas. Errada a questão. Veja, olha como a questão foi venenosa, tá? Analista judiciário. Nível superior, então, aqui. Não é de nível médio. Uma questão mediana. Por quê? Ele falou de consuetudinária, ele não falou de não escrita. Veja, ele trouxe o sinônimo. Sinônimo. E falou que são coisas distintas. Aí o cara que não sabe os sinônimos de não escrita, o que acontecia? Errava a questão. Mas você não vai errar, você já sabe de cor. Beleza? Então a questão está o quê? Errada. Bacana. Terceira questão, vamos lá.
Quanto às classificações das constituições, é correto afirmar que as constituições escritas são caracterizadas por um conjunto de normas de direito positivo. Tá certo, tá certo. Conjunto de normas de direito positivo. Quer dizer que normas positivas, que são estabelecidas, que estão dentro do ordenamento jurídico, ok? Estão positivadas. Tá certa a questão, porque lembra, a Constituição escrita por um conjunto de normas de direito positivo, dentro da norma constitucional, está ali positivado, está fechado, tá? Está ali, tá trazendo todas as suas normas. Lembra que eu falei que é um documento único, tá? Por que é documento único? É um conjunto de normas que estão dentro de um documento único. Documento único quer dizer positivado, tá? Quando afirmar que as constituições escritas, documento único, que eu falei para vocês das escritas, é aquele que é positivado. Positivado é que está estabelecido, que está escrito. Eu falei, né? Vai lá e compra um documento único, uma Constituição. O que é único, está escrito, não está no costume, é positivado, direito posto. Tá certa a questão. Beleza. Fechamos o segundo ponto, evoluímos para a nossa terceira classificação, quanto ao modo de elaboração. Quanto ao modo de como fazer a Constituição. Já falamos como o conteúdo que tem lá dentro, nós já falamos sobre quanto à forma, a casca, e agora vamos falar sobre o modo de elaboração, o modo de fazer as Constituições, como é que é feito ela, como é que é esse procedimento. Quanto ao modo de elaboração, eu tenho duas espécies, dogmáticas, que necessariamente tem que ser escrita, nós já falamos atrás, e históricas. A dogmática é a mais fácil, para você entender. Em que, inclusive, a nossa Constituição de 88, ela é dogmática. O que seria dogmática? É aquela que reflete os anseios, os dogmas, as vontades do povo naquele dado momento. Reflete as vontades do povo, reflete os dogmas. A vontade do povo é realizada naquele dado momento da elaboração da Constituição. Eu falo para meus alunos, é como você pegar o telefone e fazer uma selfie. Se eu tirar uma selfie agora, nesse dado momento, nesse exato momento, ela vai refletir o momento histórico que estou passando, a minha característica de agora, do dia que estou gravando essa aula, ok? Quando eu estiver vendo essa aula, quando eu ver a foto daqui a um tempo, eu falar assim, naquele tempo eu tinha um cabelo, naquele tempo meu cabelo não estava tão branco, digamos assim. Então, reflete o momento que eu estou vivendo. Então, a nossa Constituição de 88, pensa comigo, fácil, olha só. A nossa Constituição de 88, ela vai trazer, ela veio de ela é advinda de um período de nebuloso no Brasil, não é isso? Através de 64, a partir de 64 tivemos a ditadura militar. Muitos dizem que não teve, mas a história trata disso, né? O executivo muito forte e cessa direitos fundamentais, aí não tem como ter democracia. Então, nesse período escuro, nebuloso do nosso Brasil, depois que ressurgiu isso, o momento que estava em 1988 era um momento de redemocratização, não era isso? Então, as inspirações daquele momento iam refletir diretamente na Constituição Federal. Então, por isso que nossa Constituição Federal, por exemplo, eu digo isso muito para os alunos que fazem carreiras policiais, perdeu muita força a polícia em 88. Primeira coisa que fazia é tirar a força das Forças Armadas e da polícia, porque nós tínhamos vindo no estado policial. Então, você não encontra, por exemplo, na nossa Constituição de 88, qualquer ordem, qualquer direito, onde ela tem que ser necessária uma autorização policial, e é muito comum em prova, o examinador colocar, é necessária autorização policial para entrar na casa do cidadão durante o dia. Não tem, não existe autorização policial por causa disso. O que se elevou? O judiciário, elevou a força do poder judiciário. Então, é tudo por autorização judicial. Você vai encontrar só autorização judicial, autorização judicial. Eu não tenho autorização policial, está entendendo? Pelo fato que isso é um dos reflexos da nossa Constituição ser dogmática. Pelo fato que reflete o momento que o Brasil estava passando. Pegou? Sacou? Então, a Constituição dogmática são aquelas que refletem aquele dado momento histórico. É aquele flash que você acabou de tirar ali, é aquela foto que você tirou. Necessariamente são escritas. Já as históricas, não. As históricas, as Constituições históricas são aquelas que vão acumulando com o passar do tempo
todas as concepções, todos os dogmas daquele país. Ok? Não é nossa situação, porque a cada Constituição houve uma nova cisão, ou um novo corte, com uma nova ideia do poder constituinte ali presente, com uma nova concepção, uma nova ideia, um novo dogma. Já as constituições históricas são mais permanentes, é verdade, elas têm mais força, porque pelo fato que perpetua no tempo aquelas ideias, ok? É uma síntese da história e tradição, são as costumeiras, em sua gênese, são aquelas que são através de costumes, vai mudando a Constituição e vai evoluindo. Fácil, né? Quanto ao modo de elaboração, questão. Vamos lá. Leia aí, enquanto toma uma água. Fácil. Falou o que eu acabei de falar. Falou o que eu acabei de falar, ficou ótimo. Olha lá. Vem comigo, acorda. As constituições que resultam de um órgão constituinte sistematizador das ideias e princípios fundamentais da teoria política e do direito dominante naquele momento, naquela selfie, naquele momento histórico. Qual é a Constituição que trata isso? Qual é a Constituição? Dogmática, muito bem. Agora ficou fácil. Fácil porque você estudou, né, gente? Ah, a matéria é fácil, não é fácil. Você está estudando. Eu não sabia dessa. Fácil, né? Vamos complicar. Segunda. No que se refere ao modo de elaboração, a Constituição dogmática, a Constituição dogmática espelha os dogmas e princípios fundamentais adotados pelo Estado. Fechou a Constituição dogmática? Pode marcar certo? Calma, vai até o final. E não será escrita, aí ferrou, né? As dogmáticas têm que ser o quê? Escritas. Certo ou errado? Errada a questão. E vamos para a próxima. Olha lá. Considerando o critério do conteúdo, lá a primeira que eu falei. Aí você lembra, conteúdo é formal ou material. A Constituição brasileira recebe a respectiva classificação dogmática, aí misturou, viu? Isso aqui é uma outra tipo de situação de prova, tá? Essa salada que o examinador adora brincar. Mas você já está fixado quanto a conteúdo, material e formal. Não tem nada a ver dogmática, que é modo de elaboração. Questão está o quê? Errada. Beleza? Quarto ponto, quanto à origem. Quanto à origem, as constituições, o nascedor, agora aqui não é um contrário, não é uma classificação binária, é quadripartite, fica esperto, tá? Quadripartite, 4 pontos. Quanto à origem, quando é a essência da Constituição, elas podem ser, decora, promulgadas, outorgadas, cesaristas e pactuadas, ok? Promulgadas, outorgadas, cesaristas e pactuadas. Vou falar das duas primeiras que caem mais, tá? Promulgadas e outorgadas. As promulgadas são aquelas em que a Constituição ela passa por um devido processo constitucional. Um devido processo constitucional. Ela é elaborada através de uma Assembleia Nacional Constituinte. Okay? Não tem nenhum poder impositivo. Não é uma autocracia. Okay? E sim uma democracia. Até o sinônimo dela é uma Constituição votada ou popular. Okay? E aí eu tenho as constituições que passaram por isso. 91, 34, 46 e 88, tá? Todas elas foram o quê? Promulgadas. Aí tem um ponto importante aqui. Se o examinador quiser te sacanear, ele vai perguntar se a Constituição de 34 ela foi outorgada ou promulgada. Aí o cara sacaneia com você. Ele queria pegar... É mais difícil de acontecer, tá? É difícil. Difícil achar questões assim. Que ele fala sobre a Constituição. Normalmente, quando eles falam isso, eles estão pedindo histórico das Constituições no edital, ok? Mas, cara, a cabeça de examinador é foda. E, às vezes, é a questão que pode te eliminar. Então, o que eu falo para vocês? Eu trouxe até um macete aqui, ó. Se você prestar atenção aqui, ó, 91 é ímpar, né? Ímpar. Então, tirando essa aqui que é ímpar, todas as constituições pares, se aparecer na prova a constituição par, ela é promulgada, ok? Então, tirando 91, todas as pares é promulgada. Repetindo, tirando a de 91, todas as pares foram promulgadas, ok? Já as outorgadas, ou decretada, ou imposta, aqui não tem democracia.
Aqui eu abro a boca do cidadão, enfio a Constituição a goela abaixo, eu falo, engole, é essa a Constituição. Se você quiser, se não quiser também é essa. É imposição, é autocracia, é ditadura. Ok? São hipóteses onde o cara não tem escolha, não tem um processo constitucional, democrático. Ok? Professor, entendi. Quais foram as constituições que foram outorgadas? Aí, vamos lá. A primeira, de 24, também foi outorgada. Então, a primeira é par, ok? Então, tirando a de 24, todas as ímpares, 37, 67 e 69, são consideradas constituições outorgadas, tá? 69, na verdade, formalmente, ela não é uma constituição. Isso é uma discussão. A de 69, na verdade, eles deram um Ctrl+C, Ctrl+V. Fizeram da Constituição de 67. Eles fizeram Ctrl+C e Ctrl+V. Copiaram e colaram a Constituição de 67. Repetiram em 69 e chamaram ela de Emenda Constitucional 1 de 69. Ok? Mas se você abrir a emenda, ela é materialmente Constituição. Tá? Então, a gente colocou aqui como uma Constituição, digamos assim, propriamente dita, tá? Mas, formalmente, a forma dela não é de emenda, não é de Constituição, e sim de emenda constitucional. Mas, materialmente, ela é uma norma, ela é Constituição, perfeito? Então, por isso eu coloquei aqui como também ela estivesse sendo classificada como uma Constituição independente, ok? Mas, independente disso, nós estamos estudando aqui se ela é outorgada ou promulgada, e nesse contexto aqui, ela é o quê? Outorgada e ponto. Beleza? Alguns doutrinadores... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial. Você que assistiu aí uma pequena parte de uma aula nossa demonstrativa aqui da La Concurso para o nosso curso específico, nosso curso focado para a Polícia Civil do Estado do Espírito Santo 2019. É isso mesmo, dia 28 de dezembro de tal foi publicado. E claro, nós aqui da La Concursos, há quase 10 anos no ar aí, atendendo diversos cursos online, diversos concursos aí no Brasil todo, através dos nossos cursos online, não poderíamos ficar de fora. E nós temos aqui 3 serviços muito específicos, muito focados para vocês. Se vocês quiserem fazer a matrícula, é só clicar aqui na descrição. Nós temos 3 cursos, né? Então, primeiro, você vai ter aqui, ó, o nosso curso para o cargo de investigador, completaço, ponto a ponto do ditado, garantido, cara, muito bom, com os professores aí, você acabou de assistir essa videoaula, por apenas 10 parcelas de 25. Cara, melhor custo-benefício, menos que R$1 por dia, R$250 aí, você sair com a sua família aí no final de semana, aí você gasta muito mais do que isso. Isso aqui você pode ter certeza que vai ser o seu melhor investimento da sua vida, né? Melhor investimento da sua vida. Nós temos mais 2 cursos específicos para a Polícia Civil. Nós temos aqui o curso para auxiliar, tá? Auxiliar de perícia médico legal, completo, ponto a ponto digital, apenas 10 parcelas de 20. E para quem vai fazer os demais concursos aí, concorrer, aliás, os cargos de nível superior, nós temos conhecimentos comuns aí, 10 parcelas de R$20, cara. Ah, professor, é muito barato, será que o negócio presta? Será que o negócio é bom? Cara, papo reto com vocês, eu sou proprietário, sou responsável da La Concursos, eu tenho a plena convicção que os nossos produtos, os nossos serviços têm um valor agregado muito maior do que esse, mas muito maior, muito maior. Só que 10 anos atrás, quando a gente prospectou lá concursos, a gente queria socializar o conhecimento, a nossa proposta era oportunizar grandes aí oportunidades aí para todos os concurseiros do Brasil todo através da internet. Bacana, meus amigos, então espero vocês aqui na La Concurso. Forte abraço, fique com Deus. Feliz 2019 para todo mundo. Fui, tchau. Clique lá